nós vamos encontrar uma outra informação sobre Tiamat e sobre Marduk, que é que Tiamat era associada a um dragão feminino, a uma sabedoria feminina. E o que representava esse grupo que representava essa energia feminina? Quando a gente estuda lá nas origens dos Anunnaki, antes dessas histórias que todo mundo fala que foram história da Terra, bem antes disso, existiam as raças, né? O que quer dizer Anunnaki? Aqueles que vieram dos céus. Então as pessoas têm que parar de pensar que é um grupo só, uma raça só. Foram vários aqueles que vieram dos céus, de genéticas diferentes, às vezes com interesses diferentes, juntos em alguns grupos que se separaram depois por guerra de interesses. Então lá atrás existia um outro equilíbrio. Quando a gente estuda os Anunnaki, a gente já vê que eles tinham uma estrutura piramidal, que é representativa da nossa sociedade de hoje, né? Tem poucos ali na liderança, explorando a base da pirâmide toda, colonizando, né? E uma dominação predominantemente masculina, né? Onde várias culturas dos laranjas que trabalham para esses Anunnaki vão subjugar a mulher e colocá-la como um ser inferior. Como os Igigis, né? Exato. Então, assim, mas antes disso, como que funcionava isso? Antes disso, existiam castas entre eles, e a casta superior era uma casta das sacerdotisas, que tinham características, não sabemos se eram roupas que elas usavam que pareciam escamas, ou se elas realmente tinham escamas, alguma características, né, de dragão, de réptil, mas elas foram associadas a dragões, essa raça, só de mulheres, no caso, predominantemente de mulheres, na verdade, né, tinham os masculinos também, mas eram sacerdotisas. E a profundidade que elas enxergavam a realidade, imagina que enquanto um ser enxerga aqui a televisão, a mesa, o microfone está enxergando só o que é palpável, então eu vou dar nomes ao que é palpável aqui, essas sacerdotisas, elas tinham uma profundidade muito maior de percepção da realidade, em níveis mais profundos, mais sutis. Tanto é que elas sabiam todas as palavras do vocabulário dos homens, das outras classes ali, mas elas tinham várias outras palavras que só elas conseguiam entender o significado, porque fazia parte da percepção delas da realidade. Então, como elas tinham uma percepção muito profunda da realidade, então, que inclusive se traduzia para um vocabulário mais profundo e mais rico, que os outros não conseguiam compreender, porque eles não viam, não sabiam do que aquilo existia, existia um equilíbrio delas com os sacerdotes delas também, mas essa sutileza que elas tinham fazia com que elas fossem vistas como muito sábias. Então, naquela época, existia um equilíbrio muito maior do masculino e feminino. Ok? Tô contextualizando isso. Porque o Otávio, a gente vai falar de Cátor, ele falou de Anunnaki, jogou lá pra trás, pra gente entender isso. Vamos chegar lá nos Muriel. Então, assim, o que aconteceu ali? A gente tinha uma sociedade, a última vez ali que aquela sociedade teve um equilíbrio, não a nossa, né, outras civilizações, um equilíbrio diferenciado nesse sentido. Sim. Que seria da gente ter ali o efeito do caduceu, do equilíbrio perfeito do masculino e feminino. Né, do eu sou eu, de uma certa maneira. O que aconteceu? Os homens não, nesse grupo aí tinham raças masculinas que, incomodados, né, de estarem a serviço, né, começaram a falhar no seu desenvolvimento primeiro, no seu processo de desenvolvimento, começaram a se tornar egoístas, individualistas, né, e passaram a olhar mais para o lado vazio dentro deles do que para o lado pleno. Ao acontecer isso, eles começaram a sentir um incômodo dessas sacerdotisas, deles não perceberem as coisas. Eles não podiam ter controle sobre as coisas porque eles não percebiam uma série de coisas. A percepção deles era mais limitada, inclusive a linguagem deles. Então eles começaram um plano para causar uma mudança nessa sociedade. E ali eles começaram uma guerra contra essas sacerdotisas. E onde teve uma grande mudança. Né? Tô simplificando muito a história, tá, gente? Porque senão a gente ia fazer uma live só sobre o pedaço da mudança, uma live só sobre a guerra que veio depois, porque são muitos detalhes. Não que você não possa voltar depois para falar, tá? Tudo bem. Então, o que aconteceu? Ali mudou-se a sociedade, que eram todos de igual para igual trabalhando juntos, para a sociedade piramidal. E masculina. Né? Não foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo em tudo. Foi um processo que foi se expandindo daquela maneira. Né? E para que não tentasse voltar atrás, começaram a criar a imagem da mulher ou como pervertida, ou como inferior, ou como nem sendo do mesmo nível, né, do que os outros. Cada sociedade ele definiu isso de uma certa maneira. A gente vê isso em reflexos às vezes, religiosos e culturais até hoje em vários países. Então, quando isso aconteceu, gente, ali a gente desequilibrou totalmente o fluxo de equilíbrio masculino e feminino.
O yin yang ali, que era bem balanceado, se desbalanceou a partir de então. Então, o que começou a acontecer? Houve uma polarização no masculino. O masculino foi perdendo o feminino durante muito tempo foi ficando calado, submisso, e nas vezes que ele tentava ganhar força, era tentando fazer face ao masculino, ou seja, o feminino indo para o seu polo oposto. Então não conseguiu se gerar esse equilíbrio, né, nessas civilizações mais antigas. A partir de então, o que começou a acontecer do lado dos dimensionais, né, simplificando a história? Por várias vezes eles tentaram enviar, entre aspas, avatares, né, para que trouxessem o conhecimento para a humanidade. E eles sempre vinham em pares. E sempre mostravam a importância do equilíbrio de casal. Mas toda vez que isso acontecia, o sistema percebia que não poderia surgir um contra-exemplo para o sistema de novo, porque ele perderia a dominância se começasse a se voltar para o sistema antigo. Perde a hegemonia. Perde a hegemonia. Então o que eles precisavam fazer? Suprimir aqueles que estavam tentando fazer essa mudança. E aí a gente tem vários exemplos. Né? A gente vai ter, por exemplo, de histórias que foram marcantes e positivas para a humanidade. Então a gente vai ver a história de Salomão com a rainha de Sabá. Uma história extremamente marcante e positiva para aqueles que todos se beneficiaram da união dos dois. A gente vai ver a história, por exemplo, de Jesus com Madalena. A história real, né, que é passada assim. Real também não é a real, mas assim, a mais próxima da realidade. Né, porque ela nunca foi prostituta. A gente vai ver a história, a gente vai falar disso também. A gente vai ver a história de Dumuz ou Tamuz com a sua esposa ali, que eu não me lembro agora o nome. A gente vai ver a história de Ísis, Osíris e Horus, né? Então, assim, o Horus e o Osíris representando o lado masculino de pai e filho, né? Filho de uma concepção divina, praticamente, o Horus. E da Ísis, uma sacerdotisa também. Madalena, uma sacerdotisa também. Né? Rainha de Sabá também, uma sacerdotisa. Né? Então, o poder do feminino se equilibrando com o masculino. Então, toda vez que isso aconteceu, a gente viu momentos de grande prosperidade, né, para aqueles que estavam dentro daquele momento. Mas depois tentavam mudar a imagem. Então, antes, essa imagem da serpente nas antigas civilizações, a gente constata isso observando a arquitetura antiga, elas eram honradas como sendo algo que representava a sabedoria. Era essa sabedoria feminina em equilíbrio com o lado masculino. Uma vez que isso foi suprimido, começou-se a inverter os valores de várias coisas. Então, se a gente vai para o mito do Éden, né, que não é bem um mito, o que aconteceu, na verdade, no Jardim do Éden? No Jardim do Éden foi um local onde estavam os seres humanos, né, os Lulus, que foram modificados ali geneticamente para se desenvolver mais. O que aconteceu ali? Uma mulher passou o conhecimento. O conhecimento... Existia um homem, na verdade, que era chamado de a serpente pela sua roupa, não era nada de serpente, passou um conhecimento para uma mulher, e esse conhecimento foi passado para a raça humana. Então, na verdade, o que aconteceu ali foi ruim? De forma alguma. A raça humana estava se desenvolvendo, aprendendo várias coisas para desenvolver mais habilidades, e foram passados conhecimentos para eles. Foi isso que a mulher, que representava a sabedoria e a serpente, fez. Mas onde é que está o problema? Por que essa história mudou? Porque, de repente, o ser humano, se ele vivesse muito tempo naquele desenvolvimento com aquele conhecimento, ele passaria a inteligência dos seus criadores Anunnaki. Então, os outros Anunnaki não gostaram, de forma alguma, para eles foi uma subversão isso daí. Eles estavam se colocando em risco de perder a hegemonia e perder o poder. De se igualar a eles, né? De se igualar... Estava na Bíblia, exatamente, né? exatamente. São igual como nós. Exatamente, exatamente. Então, o que aconteceu? Eles tentaram aniquilar ali aquela humanidade, puniram aqueles Anunnaki que tinham ajudado a passar e transmitir esse conhecimento, fizeram outras operações genéticas para diminuir a vida do ser humano, e a partir dali colocaram a mulher, a serpente, que era vista como boa, né? Ela virou o mal. Foi por culpa da serpente maldita, né? E da mulher. E da mulher, as duas, né? Que foram inclusive associadas, né? Uma à outra, que deu tudo errado para a raça humana. E isso é justificativo em algumas religiões hoje em dia de dizer que se nós somos pecadores e não estamos mais no paraíso, a culpa é da mulher que aceitou a maçã que a serpente ofereceu. Mas olha o tamanho da covardia masculina, porque o homem também aceitou a maçã. Mas a mulher tentou ele. Né? Pois é, exatamente, a mulher... Então, assim, mas chega a ser ridículo, né, esse tipo de... Então, a gente vê essa inversão de valores, né, que sempre quando teve um equilíbrio de casais, tentaram
suprimir isso daí de alguma maneira ou colocar como se tivesse algo errado na história. Então, de lá pra cá, essa história de serpente de sabedoria feminina acabou. Acabou. E aí, toda vez que surgiram movimentos para as mulheres conseguirem demonstrar seu valor, isso era suprimido. Né? Então, a gente citou, né, alguns casos da Rainha de Sabá, mas tem um caso também do Papa Gregório VII ou VIII, junto com a Matilda de Canossa, de Toscana ou de Canossa. E que também é uma história muito bonita para quem lê a história deles, né? E é ela que deu apoio para ele, para várias coisas, e foi um grande suporte para as coisas que ele fez, né? Mas depois ela foi colocada como se fosse a bruxa que estragou as coisas. Mas ela fez algo tão grandioso, mas tão grandioso, que ela é a única mulher hoje, única, só existe uma mulher enterrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que é a Matilda. A única. Única. Nenhuma outra mulher está sepultada lá. Né? Ela não foi a princípio, ela foi levada depois para lá, mas ela está lá. Né? Então, assim, é a única. Então, assim, algo de muito especial ela fez para receber, inclusive, o respeito daqueles que falaram mal dela e que a criticaram, né? Porque ela está no lugar de maior valor. Então, ela fez algo muito diferenciado.